Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, né? Vou falar um pouco sobre um assunto que está muito em alta e às vezes até está tão clichê, né? Porque se repete muito, muita gente fala, que é sobre a inteligência artificial. Antes de mais nada, antes de começar, vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Arthur, né? Eu sou o responsável aqui pelo canal. E se vocês querem ver mais conteúdos como esse, se inscrevam aí no nosso canal e divulguem o nosso conteúdo para mais pessoas, tá bom? Bom, esse vídeo ele vai ter uma característica um pouco diferente, porque eu vou conversar sobre inteligência artificial na medida que nós criamos um exemplo de aplicação usando o Laravel, que é a minha stack, né, a minha principal stack de trabalho, que tem sido o Laravel. Então, aqui no meu computador eu uso o WSL, tá? E eu vou mostrando aqui o WSL para vocês. E eu vou criando aqui alguns comandos, desenvolvendo algumas coisas à medida que a gente conversa sobre a inteligência artificial. Bom, vamos colocar aqui só para criar o projeto, né? Vamos Composer, Create Project, Laravel, /Laravel. Vamos colocar como bate-papo o nome do software que a gente vai criar aqui no Laravel. Muita gente tem se perguntado ultimamente se a inteligência artificial ele vai substituir nosso trabalho enquanto desenvolvedor. E a primeira pergunta que me surge quando alguém se pergunta sobre isso é: por que será que a pessoa está pensando nisso? Por que será que ela acha que a IA vai substituir a gente? De que forma, né, essa pessoa está pensando a inteligência artificial? Como uma ferramenta que lhe favorece ou como uma ameaça? A verdade é que toda tecnologia nova que surge, independente de qual área você esteja, você precisa entender ela como uma ferramenta de trabalho e que você precisa se adaptar a ela. Você precisa aprender a utilizar ela. Lógico, se você não tem capacidades básicas, né, como, por exemplo, argumentação, capacidade de fazer uma boa pesquisa, né, quando você vai buscar alguma solução. Então, infelizmente, nesses casos, talvez não tenha espaço. Então, você precisa, primeiramente, desenvolver as primeiras capacidades básicas, como, por exemplo, saber descrever o problema que você está passando, para poder encontrar a solução. Hoje, no Google, você usando, sem usar IA, você indo lá no buscador, se você faz uma pesquisa ruim, você não encontra a resposta para o seu problema. Você pode passar horas e horas buscando e você não vai conseguir, porque você não sabe descrever o seu problema. Então, a primeira capacidade que todo desenvolvedor ou qualquer pessoa de uma outra área que está aí utilizando a IA precisa desenvolver é argumentar bem, porque a IA não vai adivinhar qual o problema que você tem. Você precisa, antes de mais nada, saber descrever o problema. Tá, mas a IA ela consegue gerar códigos. Ela gera códigos para a gente. Mas qual o problema da IA gerar códigos para a gente? Você vai dizer que você nunca pegou um códigozinho lá no Stack Overflow ou em algum tutorial na internet e copiou e deu uma melhorada lá para o seu código, mudou para adaptar o seu código. Bom, se você nunca fez isso, parabéns para você. Mas a maioria dos desenvolvedores já fizeram isso. Isso é uma realidade. A gente nunca vai saber de tudo. A gente sempre vai pesquisar um pouco, vai buscar a solução. A IA ela vai te dar soluções mais rápidas, porque você não vai precisar sair em muitos lugares para pesquisar por aquilo. Ela já vai te dando algumas respostas para aquilo que você tem, para aquilo que você deseja, né? O que deseja fazer. Então, se você vai iniciar um projeto, né? Você está pelo menos dando manutenção ao projeto, você precisa ver, ó, eu tenho que desenvolver essa funcionalidade, mas eu estou tendo esse problema. Eu não estou conseguindo sair daqui. É nessas horas que a IA ela pode ser sua parceira de trabalho. Ela vai lhe ajudar a desenvolver um trabalho, tá? Não dá, pessoal, para vocês ficarem achando que a IA vai substituir o seu trabalho. Ela precisa de você para ditar o que ela precisa fazer, né? Talvez no futuro próximo a gente não sabe os caminhos que ela vai tomar, mas eu vejo ela hoje
principalmente como uma ferramenta de trabalho e que eu já utilizo no meu dia a dia. Por exemplo, aqui no meu projeto, aqui com Laravel, né, eu utilizo, né, já no meu VS Code, o uso do GitHub Copilot, né, que é uma ferramenta muito boa, né, para geração de código. Não só para isso, né, porque você tem a questão de ter um chat GPT embarcado no seu VS Code. Né. Eu vou abrir aqui o Laravel, né, de um Artisan Set, para que ele reproduza. Eu vou abrir para vocês. Primeiro, ele está me dando um pequeno erro na ferramenta que eu criei aqui. Eu já sei o porquê que esse erro está sendo causado, né, ali na minha ferramenta, no Laravel, tá vendo? Ele mostra que não tem um SQLite, então, exatamente porque eu não tenho a extensão do SQLite na minha máquina, porque eu não costumo trabalhar com SQLite, tá? Embora eu use também a versão PHP 8.3 ali do PHP, mas eu costumo usar MySQL, então, antes de mais nada, eu vou criar um banco de dados MySQL. Vou fazer aqui, vou colocar minha senha padrão, criar um banco de dados para a ferramenta que nós estamos chamando de bate-papo por causa da característica desse vídeo, né? Que nós estamos eu estou meio que conversando um pouco com vocês sobre essa questão da inteligência artificial e de como ela te ajuda, tá? Abrindo lá no .env, né? Você tem aqui algumas características do .env, SQLite e tudo mais, tá? Aí, vamos começar por aqui, tá? Eu vou pegar o .env e agora eu vou pedir ajuda da inteligência artificial. Já sei como resolver, mas vou pedir ajuda. Vou dar um Ctrl I para chamar o Copilot e simplesmente dizer para ele aqui, ó, preciso utilizar MySQL com banco bate-papo, user admin e senha root, que é como eu seto aqui na minha máquina local. Vou dar um Enter e vamos ver o que, é que ele vai fazer para a gente. Veja só, ele já fez todo o preenchimento para mim, correto, né? E se eu for lá, né, no meu navegador e recarregar, ele ainda vai me dar um erro, porque eu preciso, né, meio que limpar o cache, né? Limpar o cache da minha aplicação. Vou dar um PHP Artisan Optimize e aí ele limpa ali as configurações, os eventos, os routers e os views, tá? Ele ainda está me dando um erro, só que agora o erro, né, ele diz que não existe conexão, né, MySQL. Então, eu provavelmente descrevi alguma informação errada aqui, tá? Vamos ver se eu escrevi errado o nome do banco e passei errado aqui. E se eu tiver passado errado, realmente ele vai continuar o erro. Só que ele corrigiu para mim aquele primeiro erro, que era o erro de SQLite, que era o que a gente tinha antes, né? Ele dizia que não tinha um SQLite. E agora, tá aqui o nome do banco, tá vendo? A gente vai pegar esse nome do banco, vou dar um zoom aqui para a gente visualizar ele melhor. Bate-papo, esse é o nome mesmo do banco. Também dar um zoom aqui também para a gente visualizar melhor aqui no VS Code. Database bate-papo, user admin, senha root. Senha root. Beleza. Vou limpar lá o cache, vamos limpar. E vamos abrir lá nosso navegador, fazer uma pequena atualização no que a gente viu aqui de conexão, tá? Ele deu um erro na session table, né? Ele mostrou que bate-papo session não existe. Né? Ele deu isso como não existe essa alteração aqui que a gente acabou de fazer. Então, vendo esse segundo erro, como é que a inteligência artificial ainda consegue me ajudar? Bom, eu posso simplesmente vir aqui no meu bate-papo, jogar o erro e dar um Enter. Tá? O que acontece? Ele vai visualizar o meu .env
tá? E aí ele vai me dando soluções do que a gente precisa fazer aqui dentro. Bom, ele diz que esse session table não existe. Poxa, mas realmente não existe esse session table. Mas eu preciso mesmo criar o que ela me descreveu para fazer? Bom, provavelmente não. Eu não rodei nenhum migration para que isso acontecesse. Eu apenas dei para a máquina o erro que ela me deu. E ela me deu uma solução. Bom, ela não foi capaz de ler todo o contexto global. Ela leu aqui o meu arquivo.env e ela leu a minha mensagem de erro que aparece lá no console. Bom, isso é um exemplo prático. Você precisa ter conhecimento prático da situação para saber até onde a resposta que ela lhe deu ela é viável ou ela não é viável. Por exemplo, eu vou rodar aqui PHP Artisan Migrate. Olha só, ele me deu um migrate. Se o migrate aconteceu, tudo que eu coloquei no ponto .env está correto. O user, o nome do banco, o password, a porta, né? O MySQL, que é o tipo de conexão. Então, tudo está correto. A migration aconteceu. Então, vamos ver se o erro ainda continua aqui na nossa tela. Vamos atualizar. Veja, o erro sumiu. Por que o erro sumiu? Porque o Laravel esperava que eu rodasse minha primeira migration para que não aparecesse mais aquele erro. Então, veja, a solução que a IA me deu é uma solução válida? Sim, é uma solução válida. Você poderia fazer isso aqui e talvez funcionasse. Só que não era necessário fazer, porque o Laravel já me deu isso aqui pronto. Ou seja, se eu não conhecesse a minha ferramenta, pouco me serviria a IA. Tá? Pouco me serviria a IA. Ela não vai te dar as coisas se você não entende o que você está fazendo. Então, ela é um auxílio do seu trabalho. Ela vai te dar mais produtividade, vai te ajudar com questões de códigos repetitivos, né? Com as dúvidas que às vezes você tenha. Né? Por exemplo, talvez eu não saiba como gerar uma migration para adicionar um só campinho ali na tabela user. Eu já fiz a migration de user. Né? Então, eu poderia perguntar para ela como fazer. Por exemplo, eu vou olhar aqui no meu bate-papo, ele me deu as tabelas, eu tenho a tabela user. Se eu observar a tabela user, eu tenho ID, name, e-mail verified, né? Password, remember token, keytat e updated. São esses dados que a gente tem aqui. Tá? São esses dados. Mas eu precisaria colocar um type. Esse usuário deveria ter um tipo, porque eu vou trabalhar com vários tipos de usuário, eu preciso dessa coluna. Mas eu não sei como fazer. Bom, você pode ir no Stack Overflow, ou você pode descrever para a IA, por exemplo, perguntar para ela como criar uma migration para adicionar a coluna type na minha tabela user e dar um enter. Por quê? Digamos, eu não sei fazer isso aqui. Olha só, ela vai te dar o comando e vai te dar as explicações por isso. Tá? Primeira coisa que você tem que fazer, ele diz aqui, execute o seguinte comando no terminal para criar um novo arquivo de migration. Então, você copia o comando que ele te dá aqui. Tá? Vamos abrir só um novo terminal aqui no VS Code. Vou colar esse comando. Ele até passa lá no final, a table users, né? Que ele está adicionando the type to user table, né? É o nome do comando que ele passou ali na frente, no make migration. Né? Aí você dá um enter. Quando o enter, você dá enter nisso aqui, ele criou a migration para você. A Yara te deu uma solução para criar essa migration. Se você vir em database migrations e ver aqui, tá lá, add type to user table. E ele está esperando, né, o que é que você vai adicionar a essa migration. E a IA já te deu o segundo passo. Bom, você precisa criar apenas essa coluna, a coluna type. Né? E aí, quando ele faz essa coluna type, ele vai te dar também umas outras configurações. Por exemplo, ele diz assim, string type no label after email. Ou seja, ele está pedindo para afetar o e-mail.
Só que você não precisa afetar nada, eu só quero o type. Se eu rodar exatamente como ela me deu, provavelmente esse comando vai gerar outros problemas que não estão dentro do nosso contexto. Não é o que a gente queria. Eu só queria type, eu só queria dizer que ele é um type, tá? Então, eu não quero que ele seja no label. Eu preciso que, por default, né? Ó, default, ele seja 1, tá? Porque as hierarquias aqui serão numéricas, né? Quando ele se cadastra, ele é 1. Se ele progredir, ele vai ser 2. Se ele progredir, vai ser 3 e assim por diante. Ou você pode definir 1 é o usuário comum, 2 é um administrador, por exemplo, né, na tabela de usuário. Mas é isso que a gente está vendo aqui, né? Ela te ajudou? Ajudou. Ela te deu o comando, ela te deu o caminho, ela te auxiliou. Mas você precisa entender o que você está fazendo e o que você quer, né? Não simplesmente ditar para a IA o que ela tem que fazer. Não simplesmente chegar lá e copiar e colar tudo o que ela está dizendo. Não, você precisa raciocinar. O raciocínio humano ainda é necessário, pessoal. Ainda é necessário, tá bom? Bom, criei aqui essa migration e vou rodar o comando migration. Né? Aqui ele dá até o comando para mim deletar a coluna type quando a gente der um migration exit, por exemplo. Então eu vou colocar aqui o php artisan migrate. Rodei a migration, deu sucesso. Vamos olhar lá no nosso banco. Vou atualizar aqui, né, para a gente ver. E veja que agora, lá no finalzinho, eu tenho a coluna type, tá vendo? Ele adicionou ao final a coluna type. Ele espera que tenha essa coluna type. Né? Então, isso é um exemplo super simples de como a IA ela consegue te ajudar no teu contexto de trabalho. Ela não vai substituir você, mas você precisa saber utilizar ela da maneira correta. Ela vai conseguir te dar respostas mais rápidas, chegar a soluções mais rápidas, mas se você não tiver conhecimento da sua linguagem, da sua ferramenta e de como utilizar ela, dificilmente você vai conseguir ter ela a seu favor. E aí, infelizmente, pessoal, a resposta é o seguinte: para esse tipo de desenvolvedor que não consegue raciocinar, que não consegue descrever seus problemas, que não tem capacidades básicas de raciocínio, infelizmente a IA ela é bem melhor do que você. Né? Porque se você não consegue raciocinar, você perdeu uma qualidade que é completamente humana, é uma qualidade totalmente humana, nossa. Né? E aí a ideia é ter ela como algo a seu favor, uma grande ferramenta, inclusive para gerar códigos. Né? Em que contexto ela pode gerar código? Às vezes você precisa de coisas mais mecânicas, repetitivas. Né? E aí a IA ela vai te ajudar nesse tipo de geração de código. Ela vai dar o código para você. Como, por exemplo, eu tenho aqui nas minhas views, né, no Resources View, aqui eu tenho o Welcome, que é a tela inicial lá do Laravel. Vou dar um Ctrl A e vou dizer assim, ó. E para mim, uma tela simples de login usando Tailwind CSS. E vou dar um Enter. Tá? Então, ele vai sobrescrever esse código que eu tinha ali inicial, o Copilot. Ele vai pegar as referências do Tailwind CSS e ele vai gerar esse HTML simples, lógico. Não tem questões de design, né? Você não tem um front-end desenhando o layout para ela. Mas ela consegue, ela sabe o que é um input de login e sabe o que é um input de password. Ela sabe como tem esses padrões estruturados de tela de login. Então, se eu fizer isso daqui, né, e der um accept, né, vamos só atualizar lá, eu vou atualizar lá no navegador. Ele me deu um erro, porque essa rota login não existe. Eu só vou lá e vou retirar isso do form aqui, vou tirar esse route, tá bom? Só retirar esse route, porque não existe ainda essa rota. Vou salvar e vou atualizar. Mais uma rota aqui, ó, request password, que são rotas que se você já tivesse criado toda a questão de login lá no Laravel, ele já estaria funcionando, não daria esse erro. Mas como a gente está criando aqui um projeto do zero, né, isso não tem. Deixa eu ver se tem outra rota aqui para a gente retirar já também. Só dar Ctrl F e buscar a route. Ok.
Eita, um route aqui. Então, vou apagar esse route aqui também. Que era um link para register, que também ainda não existe. Tá? Pronto, não temos mais routes. Vamos voltar lá na página, vou atualizar. E aqui estamos nós com a nossa tela de login criada ali com o Tailwind CSS. Né? Veja como é bacana, né? Ela gerou para você esse formulário e a tela do jeito que você quer. Tem grandes recursos de design? Não. Mas é uma tela de login. Uma tela mecânica que se você fosse fazer, você ia fazer manualmente, ia fazer input por input. E aí ela acelerou esse processo para você. Se tiver algum erro, alguma coisa adicional, você consegue descrever para ela e ela vai te dar uma solução para isso. E se ela não te der a solução, você precisa ter capacidade de raciocinar para encontrar a solução que ela ainda não te deu. Talvez ela não te dê o caminho para isso, mas ela não te dê a solução ideal para isso. Tá? Ou talvez a resposta que ela dê não é o que você espera. Então você precisa ter capacidade mental de raciocinar e criar soluções. Né? Então, pessoal, esse exemplo que eu estou dando para vocês, essa demonstração, é só para chegar a uma pequena conclusão do que eu acho sobre o uso da IA. Né? Que a IA ela não vai substituir o desenvolvedor. Tá? Ela não vai. Ela é uma ferramenta que auxilia o desenvolvedor, que acelera a produtividade, mas o desenvolvedor precisa, antes de mais nada, desenvolver capacidades básicas de lógica, raciocínio, argumentação, né? Questões que são necessários para o ser humano, que são próprios do ser humano. Se você perdeu essa capacidade, é difícil você poder utilizar a IA. E outro ponto, você precisa conhecer bem as suas ferramentas de trabalho. Seria impossível a IA te dar uma solução plausível se você não conhece a ferramenta que você está trabalhando. Então, se você trabalha com Laravel, conheça bem o Laravel. Se você trabalha com Node, conheça bem o Node. Se você trabalha com Python, conheça bem o Python. E aí, essas ferramentas vão ser de grande ajuda para você. Mas se você não conhece a ferramenta, infelizmente, não vai ter espaço para você no mundo da IA. Então, pessoal, é isso aí que a gente queria conversar um pouco sobre esse vídeo, deixar aqui para vocês. Obrigado, né, pelo vocês terem acompanhado a gente até aqui. E até os nossos próximos vídeos. Se inscreve no nosso canal, liga as notificações e nos ajuda a estar crescendo aí nosso público aqui também no YouTube. Valeu!